Vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina. Cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar também esse programa de hoje ainda em podcast e logo mais às 17 horas na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo nublado. Pode ocorrer pancadas de chuva no decorrer do período, mas o alerta de tempo severo foi retirado e deixado um novo alerta de tempestade aqui para a região norte do estado do Rio de Janeiro. Ontem ventou, choveu, raios também durante a noite e marcando aí a chegada da primavera, né? Hoje a previsão é de 28 graus de máxima, 19 de mínima, agora faz 23 graus em Campos. Muito bom dia, são 7 horas e 29 minutos. Sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje do programa, que conta com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, para recebermos o nosso convidado William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE. O homem conhece sobre números, sobre pesquisas, sobre estatísticas, e nós vamos falar o máximo que a gente puder sobre exatamente esse tema e outros também do momento, como essa acirrada polarização e disputa aí dos Garotinho e Bacelar na Câmara de Campos. Nesse primeiro bloco, uma projeção também para a eleição a deputado aqui da região, deputado estadual. No segundo bloco, deputado federal, também da região. E as pesquisas a senador e governador do Rio de Janeiro, até para que a gente possa entender mais pela ótica de um conhecedor especializado, doutor no assunto, o que representam esses números, o que muita gente comenta sobre essa coisa de enquete. Eu acho bacana o William depois falar sobre isso também, né? E aí, por final, as pesquisas a presidente lideradas por Lula e Bolsonaro há 9 dias da eleição. William, de antemão, muito obrigado. Já já vamos trazer o seu bom dia. Só passar rapidamente aqui nas manchetes do portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação para você se proteger e proteger a sua família, e o apoio de Green Energia Solar. No portal folha1.com.br, em destaque, 5 casos de febre maculosa são notificados no Noroeste, sendo um óbito. 3 casos são de Itaperuna, um de Porciúncula e outro de Natividade, que evoluiu a óbito. É bom ter bastante cuidado aí com os seus animais, principalmente no interior, mas quem tem, né, propriedade, tem casa e cachorro também, tem que ter bastante cuidado. Datafolha: Lula oscila e chega a 47%, Bolsonaro mantém 33%, Ciro Gomes tem 7% e Simone Tebet 5%. Datafolha: no Rio de Janeiro, Castro sobe e tem 36%, Freixo oscila de 27%
para 26%. Pesquisa aponta que Castro abriu vantagem de 10 pontos percentuais. Essa é a Datafolha. Chegada da primavera com chuva e sem o tradicional florescer dos ipês. DRRJ diz que passarela é de responsabilidade da prefeitura. Após 2 dias, a Defesa Civil interditar a passarela da ponte de Donana, a fita que impedia a passagem já estava rompida. Justiça Eleitoral insemina dados das urnas eletrônicas em Campos. Equipamentos são utilizados também em São João da Barra, São Francisco, Cardoso e São Fidélis. Prazo de licenciamento de veículos com final de placa 1 e 2 termina dia 30. Essa prorrogação por conta da pandemia. Fique atento aí a essas novas datas lá no portal folha1.com.br. Tem todas as informações ali, as guias que você tem que tirar e tudo mais. Evento da Firjan e do Porto reúne empresas locais. Operação na Baixada Campista prende suspeitos por homicídios e tráficos. Suspeitos de furto em duto da Transpetro são alvos de operação. Petrobras anuncia redução no preço de gás de cozinha para distribuidoras. E ainda, americano enfrentará o Volta Redonda na semifinal da Copa Rio. Parada dura, hein? Campos Atlético perde de 3-1 para o Rio e o Brasil joga hoje, a seleção brasileira joga hoje contra a Gana e logo depois, né, o jogo será às 3:30 da tarde, o jogo é na França. Vamos conhecer como é que está essa seleção brasileira hoje para a Copa do Mundo que vai ser agora depois das eleições. O negócio está tudo diferenciado esse ano, por conta, é claro, também do clima lá no Catar, principalmente. Bom, 7h34, deixa eu trazer o bom dia do William Passos, que nos honra com sua presença. William, bom dia, seja bem-vindo sempre aqui ao Folha no Ar. Obrigado, Cláudio, bom dia a todos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. É a segunda ou terceira vez que eu em vez de eu fazer essa conta antes, eu fico meio que perdido. Você tem isso aí de cabeça, não, né? É a terceira vez, a primeira vez com o Aloysio e mais uma vez, quer dizer, a primeira vez que eu vim aqui foi o dia que começou a primavera, hoje é o dia seguinte que começou a primavera. Uma primavera começou ontem, quase às 11 horas da noite oficialmente, na margem de erro, né? Vamos dizer assim, tá começando hoje. Tá igual um amigo meu aí que tá tão envolvido com pesquisa, você pergunta a hora, ele, ó, pela margem de erro, você tem 7h35, o negócio tá legal, mas é isso mesmo, esses números que revelam aí muitas coisas para quem quer enxergar e nada para quem não quer. Mas se for a terceira vez, tem direito a pedir música. Só temos aqui por último aqui o hino do Fluminense, que foi salvo aí, não deu tempo. William, bem-vindo, obrigado pela presença, tá, amigo? O meu caro Aloysio Abreu Barbosa, se não tiver o hino do Flamengo, ele tá sem programa hoje. Mas vamos lá, bom dia, seja bem-vindo a essa bancada, e a gente sabe que você está cobrindo aí essa questão desses números de pesquisa, e esse ano, para te ajudar, o que tem de instituto, né, alguns a gente até desconsidera, como você já falou aqui, mas o que tem de números para serem avaliados aí é uma barbaridade. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, William, obrigado pela presença. Vamos estar podendo conversar aqui nos 3 próximos blocos sobre pesquisa. É o que todo mundo está falando aí, em toda a roda de conversa, né? Se for tomar aqui por Campos como referência do usineiro Boia Fria, todo mundo está falando sobre isso. A diferença é que vamos tratar aqui isso de uma maneira desapaixonada, sem torcida, né? E sem fake news também, que tá muita fake news envolvendo pesquisa. Realmente, quando se fala de 2018, realmente, você tem uma coisa que nunca aconteceu antes, pelo menos desde o período de redemocratização, que foi a eleição de Whitson, né? Que realmente
foi uma coisa operada ali nos últimos dias da última semana, mais precisamente de quinta a domingo, a eleição foi domingo, né? O Ibope não pegou, o Datafolha pegou no nascedor, mas pegou ainda sobredimensionado. E a partir dali é aquela coisa, né? Você, para espalhar uma mentira, você pega uma verdade, associa 10 mentiras, aí aquela única verdade, ela corrobora as 9 outras mentiras que você está dizendo junto. E pelo fato de ter acontecido com isso, realmente aconteceu para o governador, aí se botou no mesmo pacote. Não, que as pesquisas erraram para presidente. Todas as pesquisas de todos os institutos sérios projetaram a vitória de Bolsonaro parcial no primeiro turno, com Haddad em segundo lugar, Ciro em terceiro lugar, como todas as pesquisas projetaram a vitória de Bolsonaro definitiva no segundo turno. Todas. Inclusive institutos que estão aí na ativa ainda, o FSB em associação com o BTG, Datafolha, Ibope, atual IPEC, todas elas. Mas tem institutos novos, realmente, que estão fazendo um bom trabalho, vamos conversar sobre ele. Tem o Quest, por exemplo, que tem feito um excelente trabalho, né, em associação com a Genial Corretora, Genial Investimentos Corretora. Enfim, vamos ter que conversar um pouco sobre isso e os números novos, mais recentes também, que saiu uma Datafolha ontem. As Datafolhas são sempre um universo de eleitores muito grande, né, maior do que os demais institutos. E todas as pesquisas dessa penúltima semana que a gente está chegando parecem confirmar uma oscilação positiva de Lula, né, uma aparente tendência de crescimento de Lula, ainda que fora da margem de erro. Apenas na FSB, de segunda-feira, em todos os demais ela está dentro da margem de erro, ou seja, subiu, mas não subiu tanto, né? Na FSB não, foi 3 pontos que o Lula subiu, no espaço de uma semana. E todas elas também apontam estagnação do presidente Bolsonaro, indicando que ele bateu no teto, né? Bateu no teto. Temos também aí ontem a Datafolha de governador, vamos falar também sobre ela, que deu 10 pontos de diferença de Castro para Cláudio Castro para Marcelo Freixo, né? Essa diferença ela parece maior em alguns institutos, menor em outros. Teve semana passada IPEC e Quest, que deram resultados bem diferentes, né? Um na margem de erro, o outro fora da margem de erro. Enfim, vamos estar falando sobre isso aqui, mas vamos começar, como diria Capi, William, pelo nosso, sem citar pesquisa ainda, até porque não temos, pelo nosso canavial aqui, como diria Capi. Richa, Garotinhos e Bacelar, a gente tem, ela está há algum tempo posta aí, mas desde 15 de fevereiro ela alcançou um patamar assim, fora da margem de erro, um patamar muito altos graus fora da margem de erro, né? Inclusive com enfrentamento físico, inclusive, na Câmara. Teve ação da Polícia Militar, com fuzil na mão, enfim. E a eleição dia 15, só para rememorar o 15 de fevereiro, para rememorar o ouvinte, é pressuposto do chefe do presidente do Legislativo controlar a pauta, né? Prerrogativa dele. Por regimento, essa eleição teria que ser até o final do ano, adiantou para 15 de fevereiro, botou no limite da margem de erro, botou a votação com 13-12, só que inverteu 13-12, a margem de erro valeu, Maicon Cruz orou lá com Fábio Ribeiro, assinou o termo, eu voto com o Fábio Ribeiro, orou a Jesus com o Fábio Ribeiro, pela eleição de Fábio Ribeiro, mas na hora votou e Marquinhos Bacelar. E a eleição ele parou ali, o resto da mesa não foi eleito, não foi colocado em votação, teve confusão, e de lá para cá isso vem se arrastando. Como é que você, pelos olhos frios do estatístico, vê essa política de Campos aí repartida entre Bacelar e Garotinho? Bom dia. Bom dia. Como eu já
acho que na vez anterior que eu tive aqui, eu apontei, eu vejo que pela primeira vez a gente tem uma, digamos assim, tomando até cuidado para não ser precipitado, digamos assim, que a gente tem uma polarização que a gente nunca teve na política de Campos, né, entre quem está com a máquina e quem não está com a máquina, né? Os Bacelar, eles parecem ser uma oposição muito mais orgânica do que foram, por exemplo, pessoa, né, a figura, né, do Arnaldo, quando ele já não era mais prefeito, enfim. É diferente, muito embora a gente sempre tenha tido os garotinhos como oposição, mas, né, ao que tudo indica, parece ser uma oposição mais orgânica, mais sólida, mais estável, e que tende a permanecer mais no médio e longo prazo, né? Ao que parece, ao que tudo indica, nos próximos anos, o quadro que a gente vai ter é esse, essa oposição entre os garotinhos e entre os Bacelar. Até porque, puxando um gancho já para o cenário estadual, a gente tem a presença dos dois, né? Por isso que eu também destaco que essa polarização é uma polarização diferente. Porque quando a gente tinha, por exemplo, na época do Rafael, a gente não tinha um grupo ou um braço do Rafael no governo estadual, né? Seja legislativo, seja executivo, ao mesmo tempo que a gente tinha braços do garotinho, né? No sentido de exercer algum tipo de influência ou assumir algum tipo de cargo. Dessa vez, não, né? Embora o Bacelar nunca tenha assumido a máquina, né, enquanto prefeito, direta nem indiretamente, né, ele ocupa espaço até aqui, até o legislativo, ele já tem uma presença, né, seja através dele diretamente ou de pessoas ligadas a ele, com cargos no legislativo, né, estadual, e diretamente ali exercendo poder e influência no executivo, tanto que o Castro, né, nessa composição, ele teve que, né, trazer para o bloco dele os Bacelar. Então é uma coisa que eu vejo que vai permanecer no médio e longo prazo. E em termos de governo, essa instabilidade toda acaba atrapalhando naturalmente o funcionamento da máquina. Campos vem de um período em que existe a necessidade de arrumar a casa, né? A gente sabe como que o Vladimir pegou o governo, por um lado por uma questão orçamentária, por outro lado por uma questão de gestão. Então a estabilidade para o Vladimir seria fundamental para conseguir fazer com que os problemas começassem a ser, né, resolvidos, a casa começasse a ser arrumada e a cidade começasse a funcionar. Porque embora com mais de 500 mil de habitantes, né, Campos é um município que depende muito do bom funcionamento da prefeitura. A prefeitura funcionando bem, a cidade funciona bem, né? Se a prefeitura não funciona bem, interfere muito na economia do município. E você seria capaz de... A gente vai falar sobre projeções para vários cargos eletivos, né? Você tem uma projeção pessoal, enquanto estatístico, para a composição da mesa diretora da Câmara? Não, eu não tenho, né? Não arrisca, não? Não. Projeção é a última coisa que a gente arrisca fazer, né? Não tem... Porque o que tudo indica... falei pode ser até o final do ano, por questão regimental. Então, o biênio tem que ser até o final do ano. 13-12 foi o placar, né? Placar real. Isso a gente pode falar, tem 13-12. E nada indica que isso tenha mudado, esse placar tenha mudado. E falo, perguntado aqui nesse programa, a Marquinhos Bacelar, como é que seria isso caso, claro, Castro se reelegesse, vamos falar mais à frente, Castro se reelegesse e Rodrigo chegasse à presidência da Alerj. Eu falei, e aí, como é que ficaria essa conta, Marquinhos? Marquinhos falou que o muro baixaria mais para pular do garotinho para o Bacelar. Ele falou, aí não é muro, é esteira rolante de aeroporto. Dá para projetar alguma coisa em relação a isso? Acho que a gente precisa olhar, até por causa dessa igualdade, né? A gente precisa olhar com um pouco mais de cautela, precisa aguardar.
Vamos falar então já de eleição, entrar a eleição. Logicamente que, assim, é sempre bom frisar, a Constituição Federal, a gente não tem pesquisa registrada para falar isso. Então é só conhecimento empírico que se acumulou ao longo dos anos observando a eleição. É só isso, subjetivo, né? Não é com base em pesquisa. Até porque pesquisa, para proporcional, é muito, você sabe disso, é muito mais complicado do que para eleição majoritária. Totalmente diferente. Mas sem assim, opinião, sem ser com base em pesquisa, tudo indica que o Rodrigo Bacelar está reeleito, como tudo indica que Bruno Dauari também deve chegar ao seu terceiro mandato consecutivo na LERJ. Está no segundo, né, tentando o terceiro. Suposto, o que vai definir isso é a eleição geral, no estado todo. Há uma disputa particular entre esses dois grupos em relação à LERJ na votação específica de Campos. Quem vai ter mais voto em Campos? Rodrigo Bacelar ou Bruno Dauari com apoio de Vladimir Garotinho? E isso serviria como preâmbulo, como foi a disputa particular em Campos de Vladimir eleito deputado federal em 2018, com Marcão eleito para suplência, com o apoio do prefeito Rafael, como foi ali entre 2018 para 2020, isso sirva de preâmbulo, esse enfrentamento particular em Campos, para deputado estadual entre Rodrigo Bacelar e Bruno Dauari, sirva como preâmbulo para a disputa prefeito em 2022. Você enxerga dessa maneira? Possivelmente sim, né? O que tudo indica sim. Acho que essa polarização na Câmara já antecipa o que pode vir a ser, né, a próxima eleição, porque são os dois grupos políticos mais consolidados que a gente tem, né? E ao que tudo indica, né, vão se estabelecer como as duas principais forças no próximo pleito eleitoral, né? O Garotinho, sem dúvida nenhuma, a família Garotinho até por causa do controle da máquina, e a gente já teve digamos assim, um ensaio disso na eleição passada, né, com o Bruno Calil, né? Então, ao que tudo indica, a gente vai ter esses candidatos, né, dessas duas famílias, polarizando a disputa para prefeito na próxima eleição. Uma novidade também porque a gente tem agora famílias, né? A gente tinha, então, personagens, figuras disputando, antagonizando o cenário político, e a gente percebe que esses personagens eles foram se consolidando, né, a ponto da gente ter um antagonismo entre duas famílias, que é algo de cenário mais político mais consolidado, né, em município de interior, inclusive, né? Isso é muito comum, famílias disputando governo. E a gente passa a ter isso em Campos, né? Se a gente for olhar os municípios outros da região, o único caso que a gente tem até esse momento é Campos, né? E só para fechar a coisa local, a gente tem, assim, essa projeção de enfrentamento de famílias, políticas, lideranças políticos locais, temos uma eleição também que é federal, né, deputado federal, onde surge um candidato que foi muito bem votado na eleição a prefeito, fez o segundo turno muito apertado com o Vladimir, já tinha sido candidato a prefeito em 2016, quando chegou em terceiro lugar, a eleição acabou no primeiro turno ali, com o Rafael, vitória acachapante de Rafael, que se diluiu nos 4 anos seguintes, que é Caio Viana, que já tentou também em 2018, federal também, foi bem votado, mas não se elegeu. E Caio também, frisar de novo, sem pesquisa para poder, registrada para poder falar, é só opinião, mas opinião balizada ao longo de anos e anos cobrindo a eleição. Parece que vai ter uma boa votação, né? Tudo indica que sim, a campanha com força na rua, traz a boa lembrança do pai, o recall do pai, bate muito nisso, né? Calca bate muito nessa tecla. E, em tese, aliado aos Bacelar, né? Em tese, aliado aos Bacelar. Como é que você vê, no contexto, tanto da eleição agora de outubro, quanto na eleição seguinte, municipal, essa coisa do Caio, essa correlação?
Acho que o Caio é um caso para a gente observar como que ele... Que tipo de espaço, né? Como que ele vai se firmar. Porque o Caio ele está entrando agora, né? De maneira mais... Entrando de cabeça na política agora, né? Ele tem um capital, né? Que esse capital foi da eleição passada. Teve intenção de voto nele, mas também teve rejeição. A votação dele também foi uma votação de rejeição ao Vladimir. E parece que a partir de agora ele resolveu pensar numa carreira política, digamos assim, de médio e longo prazo. E o Caio eu observo como algo que a gente precisa deixar o tempo passar para ver como que ele vai se posicionar. Ele tem um capital político, pessoal, isso é indiscutível, e ele vai negociar esse capital, possivelmente, com alianças, inclusive com Bacelar, né, dependendo do contexto eleitoral. E aí, né, ele pode avaliar e em algumas situações ele romper ou se colocar de maneira independente, né? Acho que o Caio ele está novo, tem uma trajetória política muito, muito grande aí pela frente e a gente precisa observar para ver, né? Acho que não há ainda elementos para a gente fazer uma análise mais sólida do Caio, né? Embora a gente precise, deva considerá-lo, né? Como a gente também de repente deve considerar, observar, né, o Rafael, né, que já foi prefeito, algum tipo de capital ele tem, aonde ele vai se posicionar, aonde ele vai conseguir ficar nos próximos anos, se ele vai permanecer ainda que nos bastidores na cena política de Campos ou se ele vai sair definitivamente, né? É só destacar que são 4 políticos da mesma geração, idades muito similares. Vladimir, Caio, Rodrigo e Rafael. São todos da mesma geração. A diferença aí é 1, 2 anos, né? Não mais que isso. É uma geração. É uma renovação, isso é uma novidade importante no cenário político de Campos, né? A mesma geração. Apesar de ser... de continuidade, de né? continuidade de famílias. Até o próprio Rafael também, apesar de mais distante do avô, mais... Do avô e do pai, né? E do pai também, claro. Esse é o mais distante, talvez, de memória da população com relação... Se bem que o avô, né, era muito, até hoje, é lembrado. O avô, o Jornal do Brasil fez uma matéria aqui, na época do Brasil era o Globo de hoje, o rei do norte. Mas era o rei do norte. Zezé foi o mais próximo que a gente teve de garotinho antes de garotinho. Só que Zezé, avô, ele nunca teve a ambição garotinho, teve estadual e nacional. Zezé sempre teve muito bem satisfeito e posto como uma liderança local e regional. Ele nunca quis estadual. Mas você tem razão, são todos eles famílias políticas, né? Aí, vamos só para fechar esse bloco, eu coloco só um ingrediente aí nessa receita aí. Teve uma surpresa na última eleição, se é que posso considerar surpresa ou uma revelação, a Natália Soares foi muito bem votada. Sim. E também é candidata agora a deputada federal. Ou seja, pode ser um retrato dessa eleição agora, pode ser tipo um retrato meio que já desenhando a eleição de 2024? Mas você me permite falar também, se o Lula for voltar à presidência, ele tem um nome que foi candidato a vereador, não, fez mais voto que muito vereador eleito, que deve ser bem votado também nessa eleição, sem nenhuma pesquisa, impressão, é Zé Maria Rangel. E vai fazer uma boa votação, é muito capilarizado com os petroleiros, né? E é um nome também que está no jogo. E você acredita que ele vem para o jogo da prefeitura? Eu estou falando o seguinte, se ele se eleger ou pegar uma suplência de deputado federal, ou for muito bem votado, como foi vereador no ano passado, e Lula voltar à presidência, olha, eu já respondi a pesquisa do Sindipetro, gente feita com São Paulo, analisando essa possibilidade do PT. Eu respondi com entrevistado. Aí não uma quanti, uma quali, né? Sim. Porque eu conheço pouco política de Campos.
Me perguntaram isso. Quer dizer, isso já se projeta dentro do Sindicato. Desculpa, William, só para agregar a pergunta do Cláudio. Sim, eu acho que essa eleição funciona como teste, né? A gente teve a eleição passada, só destacando, diferentemente do Zé Maria, a Natália também faz parte dessa geração, então a gente tem um quadro de renovação, embora seja uma renovação que você consegue, uma renovação conservadora, mas você tem uma renovação, e no caso da Natália é o oposto disso, né? Porque ela é uma renovação renovada, se vocês me permitem a redundância, né? Eu também acho que é um caso a ser observado, se observar o quanto que ela vai conseguir de votação. Tem uma questão que pega no caso dela, que é um partido, né, mais fraco de estrutura, em termos de estrutura, que é o PSOL, mas serve também como teste, né, para que ela se projete, faça essa projeção, né, e aí também se coloque no tabuleiro, ainda que indiretamente, mesmo que não concorrendo a cargo de prefeito na próxima eleição, mas carregando algum capital, podendo ser negociado, emprestado para alguém, né? Bom, eu tô só para deixar Luiz mais ocupado com números, não, mas eu estou pesquisando aqui e para levantar até uma possibilidade de análise do ouvinte aí durante o intervalo, durante o dia. Eleição de 2018, Vladimir Garotinho eleito com 39.398 votos, no geral, estado do Rio todo. Marcão, suplente, com 40.901 no geral. Em Campos, quem ganhou entre os dois? Vladimir, 30.795 votos, Marcão, 29.044 votos. Pela margem de erro, não houve empate, houve vitória no caso da disputa já do voto concreto. Aí o Caio teve 18.900 votos em Campos, não contabilizei o total dele. Então só para o ouvinte ir... mas aí, quer dizer, disputa particular é um retrato interessante, mas sempre vai importar quem foi eleito ou não. No caso, Vladimir foi eleito. E Marcão pegou a rebarba daquela onda bolsonarista. É isso aí. É aquela história. O que você falou aí. O que vale também, nesse caso aí, a conjuntura dos partidos. Bola na rede. Bola na rede. Mas Marcão fez um total maior do que Vladimir, mas não levou por conta da conjuntura partidária, aquela coisa toda. Mas aí, na disputa do tete-a-tete aqui, do voto a voto, o Vladimir levou, mesmo que pequeno, mas levou a vantagem sobre o Marcão. Bom, são 8 horas. Isso é para o ouvinte refletir, recordar aí os números. A gente faz um intervalo, então, vocês me permitem rapidamente, Aloysio e meu caro William, para a gente, no próximo bloco, né, já virar essa chave aí para a eleição federal, senador e também para governador do estado do Rio de Janeiro. Você que está acompanhando, continue aí interagindo, participando conosco. São 8 horas em Campos, no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Voltamos em instantes.